Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no 5 Minutos de Fama, especial No Limite. Na edição de hoje a gente vai falar sobre a eliminação da Ariadna. Ela foi a terceira participante a deixar o jogo. E vale lembrar também que ela é a primeira participante da tribo Carcará a ser eliminada também, né, gente? A tribo Carcará que vinha aí mostrando bastante garra, bastante força e infelizmente perdeu a sua primeira participante. Bom, o desempenho da Ariadna, ele começou assim um pouco estranho, né? Porque logo na primeira prova, que foi a prova privilégio, ela passou mal naquela prova da duna, para quem não lembra, né? Uma prova dificílima, uma prova de resistência. E aí a Ari, ela não teve tanta resistência e ela até chegou a comentar lá no programa mesmo, que era a questão do sedentarismo dela, da transformação do corpo dela, né? Ela que ganhou alguns quilinhos antes de participar do No Limite, mas dentro dessa prova, nesse dia, ela teve um desempenho assim bastante preocupante para a equipe. Eu acho que esse desempenho lá no começo, ele veio, acabou pesando para a área, acabou pesando dentro do jogo para ela. E aí depois, logo depois, ela teve uma distensão, né, no joelho, numa outra prova também. E aí a equipe já ficou assim meio cabreira, né? O que será que está acontecendo? Será que a gente dá mais um voto de confiança? Enfim, e aí eles acabaram dando mais um voto de confiança para a Ari e na noite de ontem, para quem acompanhou o programa, foi um programa assim bastante desfavorável para a tribo inteira, não só pelo desempenho da Ari, que teve alguns problemas aí em uma das provas, mas também a tribo Carcará ontem perdeu todas as provas, tanto a prova privilégio quanto a prova de imunidade. Essa prova privilégio de ontem foi uma prova muito puxada, era uma prova que tinham vários obstáculos, né, pela frente, os participantes precisavam passar por aqueles obstáculos de bambu, e aí dos obstáculos, que era assim uma espécie de cama, né, bem baixinha, uma armação de bambu bem baixinha, quase junto à areia, né, bem rente à areia, a Ari, ela teve dificuldade de passar por ali e isso acabou fazendo com que toda a equipe se atrasasse e aí a equipe Calango acabou saindo na frente e levando o prêmio, né, levando aí o título de campeã, né, dessa prova privilégio. E aí, gente, na minha opinião, essa prova privilégio, né, que tinha aí também os vasos de barro e tudo, ela não foi definida basicamente pelo desempenho dos participantes nos obstáculos. Claro que o desempenho dos participantes nos obstáculos contava muito, tinha um peso muito grande, mas eu acho que a parte da mira, a parte, né, onde os participantes tinham ali que derrubar o vaso, né, com aquela bola de ferro e tudo, e quebrar o vaso, eu acho que ali sim teve um problema gigante. Tanto que a equipe Carcará, que estava para trás, acabou passando a equipe Calango, mas por conta dessa sorte aí de mira, acabaram perdendo. E aí eles perderam aquelas comidinhas, né, aquelas coisinhas ali que tem, que são itens muito importantes, inclusive tinha um fogareiro também dessa vez, eles perderam. E então, assim, é um momento muito decisivo. E logo na sequência teve a prova da imunidade. Nessa prova da imunidade, a tribo Carcará também perdeu essa prova. E olha, gente, também foi uma outra prova de muita resistência, mas ali a gente pôde perceber o quanto o equilíbrio emocional precisa andar junto com a força física, né? Essa prova consistia em sacos de 5 quilos que os participantes tinham que segurar e tinham que mantê-los equilibrados, porque, do contrário, esses sacos iriam cair e derramava água em cima dos participantes, né? Mas aí a equipe que derramasse perderia, que foi o caso da equipe Carcará. Mas me surpreendeu muito ver as 4 pessoas no final, os 4 participantes no final, que foi o Lucas Chumbo, a Ariadna, a Iris e o Viegas. O Lucas Chumbo e o Viegas, eles estavam ali segurando os pilares, né? Estavam com mais pesos, os dois estavam nas duas pontas, a Iris e a Ari estavam no meio. Eu não vi muito esforço da Iris em termos de colaborar com a equipe para dividir peso. A Ari, durante um período, ela até tentou segurar aí mais de um saco, né? Mas infelizmente não deu, os sacos eram muito pesados. E o Lucas Chumbo, num determinado momento, ele acaba se desequilibrando com as mãos e um dos sacos cai. E aí a tribo perde esse benefício tão grande que é não ir para o portal, né? Que é ficar de fora do portal da eliminação. E foi um momento muito tenso. Eu acho que foi um momento mais tenso de ontem do programa. O que eu achei errado dentro dessa prova, aliás, das provas de ontem, foi o critério utilizado
para poderem escolher quem iria participar. Eu acho que deixar a Elana e a Paula, por exemplo, de fora é um desperdício muito grande, porque as duas possuem muita força física. A Elana, ela tem um controle do corpo, né? E a Paula tem um controle também muito grande da mente. Então, de repente, deixar as duas de fora dessa prova talvez tenha sido o maior erro dentro dessa questão aí do Carcará ter perdido. E é como eu disse, gente, os desafios, eles não precisam estar limitados somente à questão de força. A questão da mente também era muito importante. Eu acho que durante o período em que a Ariadna esteve ali dentro do jogo, ela tentou manter uma certa ordem, ela tentou se expor de uma certa forma. Eu acho que faltou espaço para ela se expor mais, para ela conversar mais. E se a gente analisar também esse período todo, né, em que ela esteve lá na praia com o pessoal, poucas foram as pessoas que se aproximaram dela. A gente viu o Guilherme Napolitano conversando com ela, eu vi até a Paula também, a própria Paula que votou nela também se aproximando para conversar e tudo, mas tudo sem alianças, tudo sem uma certa parceria. E eu acho que a partir de agora, a tribo Carcará, já que eles perderam o primeiro membro, eles precisam pensar nisso, na questão do time. Eles falam tanto sobre estratégia, jogam muito bem, na minha opinião, é a equipe mais forte. Mas assim, eu acho que está faltando ali entrosamento, está faltando unir esses elos tão importantes dessa corrente que tem ali dentro. E aí, como eu disse, né, eu acho que a Carcará é uma tribo raçuda, é uma tribo muito forte, é uma tribo favorita, mas agora eles precisam sim se unir cada vez mais, porque afinal de contas perderam um membro muito importante da sua equipe. As gravações do No Limite já estão na reta final lá no Ceará. Parte da equipe já está retornando para o Rio de Janeiro, uma outra parte da equipe que era local, os contratos já estão terminando, então assim, também já estão encerrando as suas atividades, mas enquanto isso, nos bastidores, as regras ainda são muito rígidas, principalmente no que diz respeito ao controle de telefone celular, de envio de mensagens, de comunicação, tudo para que o sigilo continue sendo mantido, né? Mas mesmo assim, gente, ainda tem informação vazando da produção, né? Ainda tem muita fonte aí contando muita coisa que está acontecendo. E aí nessa semana já saíram aí na mídia, né, alguns nomes dos possíveis finalistas. E olha, segundo alguns sites, esses finalistas são o seguinte, Viegas, o Kaysar e o Zulu. Parece que esses três já estariam aí na final, seriam os três finalistas do No Limite. Lembrando que a grande final vai ser ao vivo, transmitida diretamente dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, né? E o vencedor vai ser aí consagrado através do voto popular, ou seja, as pessoas vão votar para que o vencedor do No Limite ganhe esse prêmio de R$500 mil. Mas aí, gente, tem uma outra lista também, que aliás está casando direitinho com as informações que a gente também tem aqui, sobre os próximos possíveis eliminados. A gente recebeu essa lista na semana passada, que tinha a Ariadna, que foi eliminada ontem, mas que tem ainda a Iris e o Arcrebiano. Pois é, tecnicamente, de acordo com as informações dessas fontes, a Iris e o Arcrebiano serão os próximos eliminados. Aliás, a Iris, nesse último programa, né, deu um ataque de estrelismo ali, teve um rompante junto com a equipe, né? Tudo por conta de cheiro, de desodorante, de álcool que ela queria passar debaixo do braço porque estava com cheiro ruim, enfim. Várias situaçõezinhas que estão se juntando ali e que uma hora vão acabar estourando, porque a Iris é uma pessoa difícil de se conviver, principalmente em situações como essas, né? Ali sem higiene direito, sem produtos de beleza e tudo mais. Mas, de acordo com essa lista que está rolando já aí na internet, Iris vai ser a próxima eliminada e depois o Arcrebiano. Mas falando ainda de assuntos de bastidores lá do No Limite, quem está aproveitando muito a região ali do Nordeste, aquelas regiões ali da praia de Sucatinga, lá no Ceará, é o apresentador André Marques. A gente tem umas imagens do André que ele mostra aí que ele está andando livremente pelas ruas ali, como eu disse, pelas redondezas da praia. Ele caminha sem segurança, ele vai ao mercado, ele vai à farmácia, ele tem frequentado o comércio local e conquistou a simpatia dos moradores. Tem ali a Lagoa dos Anjos, né, próxima à Praia dos Anjos também, e tem a praia de Sucatinga, como eu disse, que é a praia onde acontecem as provas e tudo, e que o André tem frequentado ali com bastante calma, né, assim, sem estrelismo também,
com bastante humildade. E o André, ele é um cara assim, ele é um cara muito humilde, ele é um cara muito cabeça, é um cara que não tem aquela coisa da fama na cabeça dele. E a população tem comentado, eu falei com algumas fontes de lá, tem comentado que o cara, assim, realmente é nota 10. Ele passa, cumprimenta, dá bom dia, dá boa noite, dá boa tarde. Ele costuma sair na caçamba de uma caminhonete, ou seja, ele não faz questão de se esconder, não tem aquela coisa toda, né, de estrela mesmo, de artista, não. O cara é muito pé no chão, e isso eu sei porque eu já entrevistei o André, e realmente ele é um cara, assim, muito consciente. E pra gente terminar aqui o nosso quadro, né, falando sobre tudo, quase tudo que acontece por trás das câmeras no limite, a gente recebeu uma foto, né, de uma pessoa que a gente não vai revelar a identidade, que mandou pra gente uma foto e ela conseguiu registrar ali o cenário, o set, de onde fica o portal da eliminação. Lá na praia de Sucatinga também, lá no Ceará. A gente, claro, como eu disse, não vai divulgar o nome dessa pessoa, a gente também não vai falar como a gente recebeu essa foto dessa pessoa, mas assim, dá pra gente ver que o cenário continua armado ali, né? O cenário do portal, ele continua armado, ou seja, as gravações continuam rolando, e é mais pra gente ter uma noção também de como é esse espaço ali do portal, né? Porque eu já comentei aqui no nosso programa, é um lugar que a gente vê de casa, depois no programa editado, tão escuro, né? Tão sombrio, tão macabro, e de dia tão bonito. Eu não sei porque que eles não fazem essa eliminação durante o dia, aproveitando o cenário que é maravilhoso, né? Que a gente pode ver aí, tem sempre imagens belíssimas ali dessa praia de Sucatinga, por que não fazer de dia, né? Eles fazem de noite, fica aquele climazinho. No episódio de ontem, eles ainda mostraram o entardecer, então ainda ficou um fundo assim mais azulado, né? Ficou bem legal da gente assistir esse fundo azulado aí, gostei bastante, mas depois fica tudo escuro e fica aquele clima macabro. E olha, realmente o povo, né, da região ali de Sucatinga, o pessoal, como eu disse, da Lagoa dos Anjos, ali das Redondezas, o povo está de parabéns, porque as pessoas estão levando muito a sério e eles sabem da importância que tem da realização de um programa desse tamanho, né? Principalmente um programa da TV Globo, que tem um alcance gigantesco do país inteiro, do mundo inteiro, e eles sabem a importância disso para o turismo local. Então, termina a temporada do No Limite e aí ali começa a virar uma atração turística. Inclusive tem pousada lá com o nome do Limite, enfim, tem bar com pratos típicos também do No Limite, isso é muito interessante. Então, parabéns ao povo de Sucatinga e, mais uma vez, parabéns para a produção do No Limite, que está mandando muito bem. Os caras estão, assim, com um trabalho impecável. Para quem está no acampamento, sabe que o alimento é escasso e que na hora da fome vale qualquer improviso. O Kaysar não fez corpo mole. Bateu aquela fome, ele saiu para o mato, pegou um cactus e levou para a tribo. E ali na tribo, eles fizeram um cactus refogado, né? Um verdadeiro banquete realmente improvisado. Aliás, o Kaysar disse que viu essa técnica na internet. Mas aí com um banquete desse, como todo banquete, ficou faltando uma sobremesinha, né? Mesmo que fosse uma frutinha. Por aqui, quando essa vontade de comer um doce, uma sobremesinha bate, o que eu faço? Eu peço as delícias do Tudo Vira Doce, que é uma confeitaria maravilhosa, onde o menu é assinado pela confeiteira Fátima Ferreira. Olha, gente, eles têm um cardápio assim super variado, vocês podem conferir na página deles lá do Instagram, né, no perfil deles do Instagram. Preços super bacanas e para quem mora no Rio de Janeiro ainda tem condições super especiais de entrega. Então, eu não faço corpo mole, eu sou igual o Kaysar também. Bateu aquela fominha de doce, o que eu faço? Peço Tudo Vira Doce. E olha, gente, tem bolo pro dia a dia, tem bolo pra data comemorativa e também para aquelas sobremesinhas, né? Depois das refeições, quem não gosta. Não esqueça, bateu aquela vontade de comer doce? Tudo Vira Doce. Agora são 13 participantes disputando o prêmio de R$500 mil. 2 participantes da tribo Calango já deixaram o programa. Ontem, um participante da tribo Carcará também foi eliminado. E agora, o que será que vai acontecer daqui pra frente no Limite? Eu volto na semana que vem com mais um 5 Minutos de Fama especial. A gente se vê. Até lá!